Esse filhote de cão selvagem é muito fofinho, não é? Mas, opa, tem algo de errado com ele. Na verdade, é um robô disfarçado. Ele faz parte de um exército de 51 criaturas espiãs, que incluem tanto animais terrestres, marinhos quanto aéreos. Dessa lista impressionante, temos robôs que imitam dragões de Komodo, corvos, morcegos, orangotangos, pelicanos, esquilos, lagostas, cágados, hipopótamos, cobras, iguanas marinhas, camaleões, cangurus, quokkas, jacarés, tartarugas, golfinhos, araras, baleias, entre muitos outros, formam quase um pequeno zoológico de criaturas espiãs. Sua principal função é registrar e capturar momentos íntimos e surpreendentes da vida selvagem, revelando como os animais realmente se comportam quando acreditam que não há humanos por perto, expondo interações raras e hábitos secretos que muitas vezes escapam aos olhos humanos. Uma estratégia brilhante é usar filhotes robóticos, porque esses pequenos espiões conseguem capturar interações fascinantes, justamente por serem vistos como inofensivos. Um exemplo incrível aconteceu quando uma leoa se aproximou de uma área onde os cães selvagens e seus filhotes estavam. Enquanto todos recuavam para a segurança da toca, o filhote espião, obviamente, não demonstrou medo algum. A cena ficou ainda mais surpreendente quando um filhote real olhou para o robô e, com gestos e sons, parecia estar chamando o cãozinho espião para fugir junto com ele, como se estivesse alertando sobre o perigo. Pode ter sido uma coincidência, mas foi um momento inesquecível e, sem dúvida, fascinante. Como o produtor John Downer revelou em um vídeo dos bastidores, tudo começou alguns anos atrás, durante a produção de um documentário sobre pinguins. Ao longo dos anos, fomos aprimorando a tecnologia para nos aproximar cada vez mais do mundo animal, explicou Downer. O processo inicialmente envolvia câmeras remotas disfarçadas de pedras e outros objetos, o que já funcionava bem para capturar momentos incríveis. No entanto, a equipe começou a pensar fora da caixa. Com a tecnologia moderna, eles podiam ir além. Foi aí que pensamos, e se fizéssemos uma câmera que não só se disfarçasse, mas que se movesse como um pinguim? Uma câmera viva que pudesse caminhar entre a colônia e capturar imagens mais autênticas e íntimas, disse Downer. O resultado foi um grande sucesso, e o projeto se expandiu para um verdadeiro zoológico de criaturas espiãs. Algumas são incrivelmente realistas. Um dos exemplos mais impressionantes é o filhote de cão selvagem robô. No início, ele chamou a atenção dos cães adultos, que pareciam confusos, como se pensassem: de onde surgiu esse filhote? Mas, ao balançar o rabinho, ele logo foi aceito pelo grupo, sendo visto como mais um bebezinho curioso e inofensivo. Esses robôs são meticulosamente construídos ao longo de meses, e às vezes até anos, para garantir que tudo funcione perfeitamente. O produtor Rob Pilley explicou que Spy in the Wild levou 3 anos para ser filmado, e não apenas para gravar, mas também para desenvolver as ideias. Além das câmeras, geralmente posicionadas nos olhos dos robôs, são utilizados animatrônicos precisos para imitar os movimentos das criaturas que estão sendo replicadas. Cada detalhe é cuidadosamente pensado, desde os movimentos até a pelagem sintética, que é inserida fio por fio na estrutura de silicone. Com controle remoto, esses robôs podem reproduzir comportamentos característicos de maneira convincente, incluindo pequenos gestos e sons específicos de cada animal, aumentando ainda mais o realismo das réplicas. Por exemplo, o hipopótamo espião foi programado para abanar as orelhas, um gesto característico que o fazia parecer mais confiável e ser aceito pelos outros hipopótamos. Já o caranguejo espião, além de sua aparência incrivelmente convincente, tinha movimentos naturais que impressionavam. Ele podia nadar, afundar na água e andar na superfície com total precisão, criando uma ilusão quase perfeita. No entanto, alguns espiões robóticos não possuem essa mesma mobilidade. Alguns quadrúpedes, como o filhote de cão selvagem e o de jaguar, podem apresentar uma movimentação menos convincente, a menos que estejam feridos ou doentes. No entanto, esse é apenas um detalhe menor. A semelhança visual com os animais já é muito impressionante. Caso realmente desejem focar em uma semelhança total, os criadores podem aperfeiçoar ainda mais os movimentos dessas máquinas, tornando-os tão fluidos e naturais quanto os de um animal real. Segundo o diretor, em entrevista com cineastas, o custo para desenvolver essas criaturinhas chega a dezenas de milhares de libras. Mas o investimento vale a pena, especialmente com o avanço da tecnologia.
As novas criaturas espiãs estão capturando momentos ainda mais impressionantes, equipadas com câmeras de resolução 4K, 6K e até 8K. Isso permite que elas não só se infiltrem de maneira quase imperceptível no mundo animal, mas também nos ofereçam imagens incrivelmente detalhadas e realistas, proporcionando uma visão sem precedentes da vida selvagem. Quando se trata de posicionar as criaturas espiãs, nossa estratégia é bastante simples. Implantamos os espiões próximos às áreas onde sabemos que os animais provavelmente estarão e deixamos que eles se aproximem por conta própria. Os animais têm o vasto oceano para explorar, e, mesmo assim, surpreendentemente escolhem investigar nossos espiões. Sempre permitimos que os animais tomem a iniciativa, em vez de forçá-los a interagir com nossos dispositivos. A última coisa que queremos é assustar ou perturbar a vida selvagem. Por exemplo, ao filmar tubarões-martelo na Colômbia, sabíamos que enfrentaríamos um grande desafio. Esses tubarões usam as correntes oceânicas como superestradas para navegar, e são extremamente sensíveis à presença humana. Antecipamos seus movimentos e implantamos o espião-martelo, programado para seguir a mesma correnteza, movendo-se suavemente para se posicionar entre os cardumes. Seus movimentos incrivelmente realistas permitiram que ele se misturasse aos outros tubarões com tanta perfeição que, em alguns momentos, era difícil diferenciá-lo dos verdadeiros. Isso nos proporcionou imagens incríveis em 360 graus de dentro dos enormes cardumes de tubarões. Atualmente, a capacidade da bateria de nossos espiões é tão impressionante que, na maioria das vezes, é a equipe de filmagem que precisa emergir para respirar antes que a bateria dos dispositivos se esgote. O produtor Rob Pilley comentou que não havia nada mais emocionante e ao mesmo tempo angustiante do que o momento em que levavam suas criaturas robóticas para a natureza, posicionando-as nos habitats onde iriam espionar. A equipe sempre saía antes do amanhecer ou após o anoitecer, momentos em que os animais não estavam presentes, para preparar tudo. Em seguida, eles se retiravam para um esconderijo, de onde podiam observar tudo remotamente. Com os crocodilos, estávamos em um barco no meio do Nilo, a algumas centenas de metros de distância, disse ele. É um momento de tensão quando os animais reais começam a se aproximar das câmeras espiãs animatrônica. Sempre nos propomos a projetar nossas criaturas espiãs para serem o mais passivas possível, evitando ao máximo atrair ataques. Fazemos isso de diversas maneiras. Primeiramente, muitas vezes damos a elas a aparência de uma versão feminina do animal que estamos filmando. Outra estratégia é fazê-las parecer juvenis, para que não despertem a atenção de machos dominantes que poderiam vê-las como competidores. No entanto, isso não significa que tudo saia perfeitamente para nossos espiões. Os Pipelican, por exemplo, enfrentou um grande contratempo nesta série, colidindo com as ondas durante as filmagens. O pobre modelista teve que passar a noite em claro para consertá-lo e trazê-lo de volta à vida. Já o pinguim saltador de rochas espião teve uma experiência complicada ao despertar o ciúme de uma fêmea, que achou que nossa espiã estava se aproximando demais de seu companheiro. No fim, ela arrancou a cabeça do nosso espião, o que não foi exatamente o resultado esperado. Apesar de alguns imprevistos, em geral, conseguimos evitar a maioria dos atos de violência contra nossos espiões graças ao cuidado com que os projetamos, sempre buscando minimizar conflitos e garantir que passem despercebidos. It's never a good idea to get on the wrong side. Nem tudo o que você está vendo agora foi registrado exclusivamente pelos robôs espiões. Em locais estratégicos, são colocados outros elementos para capturar diferentes ângulos e complementar as filmagens. Esses elementos são incrivelmente interessantes e criativos. Disfarçamos pedras, esterco e até ovos de criaturas com câmeras ocultas. A propósito, a tartaruga espiã foi até capaz de colocar seus próprios ovos câmera. Alguns desses objetos disfarçados possuíam motores e rodinhas, permitindo que fossem controlados remotamente e seguissem de perto os animais-alvo. Eles se moviam ao redor dos animais, que às vezes percebiam algo estranho no objeto em movimento. No entanto, apesar dessa desconfiança inicial, o disfarce era tão convincente que muitos acreditavam ser apenas um elemento natural, o que possibilitou a captura de imagens extraordinárias. Um dos momentos mais divertidos aconteceu com os esquilos.
Um dos nossos espiões, disfarçado como esquilo, carregava uma câmera escondida em uma noz falsa. Durante a filmagem, um esquilo real acabou roubando a noz câmera das mãos do nosso espião, criando uma interação inesperada e bastante curiosa. Este é o Spy Grub, uma câmera espiã inserida em uma castanheira podre infestada de larvas de besouro de chifre longo. O ponto de vista era incrivelmente impressionante, permitindo-nos capturar cenas surpreendentes dos corvos utilizando ferramentas com precisão. Eles pescavam as larvas com varas especialmente preparadas, enquanto o corvo espião observava tudo de perto, sem ser notado. Além de uma pedra espiã, por exemplo, pode haver outro animal robótico na mesma área, trabalhando em conjunto para garantir que nenhum momento incrível passe despercebido. Essa combinação de dispositivos garante uma cobertura completa e realista do comportamento animal em seu habitat natural. Mas nem tudo sai como planejado. Em muitas situações, os animais reagem de maneiras imprevisíveis. Como quando uma câmera em formato de tartaruga foi esmagada por um elefante, ou quando um lobo esperto deu um fim rápido a um filhote de robô. Um dos momentos mais memoráveis foi quando um chimpanzé adotou uma tartaruga espiã, usando-a como travesseiro, brinquedo e até como uma arma contra os outros. E quem diria que capturaríamos uma das interações mais raras da natureza? Pela primeira vez, a mãe crocodilo foi filmada pegando seus filhotes, e a câmera espiã. As interações não são apenas engraçadas, mas também emocionantes. Em um caso, um bando de macacos langur lamentou a morte de uma câmera espiã, pensando que era um dos seus. Eles se abraçaram e se consolaram, mostrando um lado sensível e semelhante ao humano. Outro exemplo incrível foi com o bebê gorila espião, que se infiltrou em uma família de gorilas selvagens. Após examinar o robô cautelosamente, o líder do grupo decidiu aceitá-lo, e o que vimos a partir daí foram momentos raros de interação entre os gorilas e o impostor. Com o avanço da tecnologia, as novas criaturas espiãs estão capturando momentos ainda mais impressionantes. Momentos como uma mãe morcego cuidando de seus filhotes. Meio bilhão de borboletas monarcas despertando ao nascer do sol. Tudo isso foi capturado por essas criações meticulosamente projetadas, mas nem sempre é fácil enganar esses animais. Muitas vezes, macacos e primatas olham com desconfiança para os robôs que parecem um pouco estranhos. Mas, como os cineastas fazem de tudo para torná-los inofensivos, os robôs são geralmente aceitos nas famílias, resultando em interações únicas e inesperadas. Como a impressionante imagem de uma migração massiva de tartarugas, onde milhares delas colocam ovos em uma praia. Além dessa intimidade com a natureza, é curioso notar como alguns animais se convencem de que os robôs espiões são reais. Em algumas situações, machos tentam até cruzar com os espiões. Veja o caso desta tartaruga espiã, cujas feições perfeitamente detalhadas chamam a atenção de um macho, que a monta e emite gemidos hilários de tartaruga. Há até casos como o de uma fêmea de tartaruga marinha que, embora já esteja acasalando com um macho de verdade, também interage com o robô. Esses momentos são ao mesmo tempo engraçados e reveladores sobre como essas réplicas se integram ao mundo animal. Agora, imagina que loucura a ideia de alienígenas criando um humano espião. No meio das pessoas, ele estaria lá, apenas sorrindo de forma aleatória, de vez em quando, soltando um "Olá, amigo". Clima agradável, não é? Mas o mais estranho é que ele nunca sai do lugar onde está. Pensar nisso é meio sinistro, né? Um ser que só observa, sem interagir de verdade, quase como se estivesse fora de sintonia com o mundo ao redor, mas sempre presente, registrando tudo. Vocês podem assistir a todas as temporadas de Spy in the Wild comprando na Amazon ou em outros canais. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem deixar um like para nos ajudar, ficaremos muito gratos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.